Gente, a gente dá início agora à live da série Sucesso dos Estudantes. A gente vai falar sobre o futuro da educação. Para quem não conhece a professora Adriana, eu vou falar um pouquinho dela. Ela é pedagoga, licenciada em letras, especialista em comportamento organizacional, com MBA em gestão empresarial pela FGV, mestre em educação pela Universidade de Chicago e doutoranda, olha que legal, em gestão do conhecimento pela UFC. Ela também é esposa do Fernando, mãe da Mariana, da Helena, presidente do Grupo APET, no qual a gente tem o maior carinho e privilégio de tê-las como cliente. E sempre, desde criancinha, eu, de algum modo, já estava envolvida com educação. Quer seja pelos meus pais ou por mim mesma. Eu tenho certeza que eu nasci para ser educadora. Minha alma é uma alma educadora. Mas quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu assumi uma posição na nossa empresa, que é uma empresa familiar. Meu pai e minha mãe, né? Meu pai, em especial, construiu uma escola há 47 anos atrás, 48 anos atrás. Ele fundou uma escola que começou como uma escola de datilografia e hoje é um grande grupo educacional. E, na ocasião, eu já trabalhava na nossa instituição, a minha caminhada é toda dentro da instituição, profissionalmente falando. Eu fui buscar outras referências, eu sempre saí para buscar estudar fora, participar de redes, porque ser membro de família empresária e trabalhar dentro da sua instituição de ensino, ao mesmo tempo é uma oportunidade, mas é um grande desafio também. E tem os seus ônus e os seus bônus. E um dos ônus que a gente tem, muitas vezes, é a perda de possibilidade de você experimentar novas realidades. Quer queira, quer não, um professor que trabalha ou um profissional que trabalha em uma instituição, em outra, ele vai vivendo culturas diferentes e ele vai percebendo e vai se aprimorando profissionalmente. Eu participo de grupos, né? Participo de um grupo de mulheres executivas aqui em Curitiba, que me alimenta e me inspira em relação à liderança, à gestão de negócios. E durante a minha caminhada, eu também fui fazendo uma educação que era uma educação, ao mesmo tempo, uma formação, né? Ao mesmo tempo, na área educacional, porque é o meu negócio, é o nosso negócio, então eu preciso trabalhar na área educacional, mas também em gestão. Sempre me preocupei muito em estudar, sempre estive estudando e sempre estive trabalhando. E sei que as minhas possibilidades de desenvolvimento de competências ao longo da vida, elas aconteceram por conta dessa conjugação. As oportunidades, os desafios que a gente enfrenta e que eu enfrentei enquanto profissional e os trabalhos que eu tive que fazer, né? Porque os desafios, eles vêm sempre com uma cara de projeto, de tarefa, né? Olha, agora você vai implantar uma faculdade. Agora a gente vai implantar um curso de direito na faculdade. Agora vamos trabalhar com um sistema de indicadores para o PET. Então, todos esses projetos, na realidade, eles são oportunidades de desenvolvimento de competências travestidos em trabalho, né? E aí a gente trabalha e vai desenvolvendo as competências. E, obviamente, buscando conhecimento, e não só buscando conhecimento acadêmico, né? Buscando conhecimento com outros profissionais, trazendo profissionais para trabalharem com a gente, e aí a gente vai construindo esse conjunto de competências que é a história da gente, né? A história da gente, e a gente é o resultado de tudo que a gente fez. Para a gente contextualizar os nossos convidados que não conhecem o Grupo APET, conta pra gente um pouco sobre o grupo, os números, a evolução, um pouquinho da história, né? A história linda aí, pra gente conhecer um pouco mais. Então, tá bom. Bom, o grupo existe há 48 anos e foi fundado aqui em Curitiba e nasceu como uma escola de datilografia. Quando datilografar era o grande diferencial competitivo, né? Ou um grande diferencial competitivo que as pessoas tinham, né? A gente está falando da década de 70. E então, meu pai, junto com o primo dele, criaram uma escola de datilografia. E eu conto essa história porque ela tem muito a ver, é o DNA da UPET. Sabe aquela coisa assim do Big Bang? Então, lá você tem a essência. Na ocasião, meu pai pensou assim, enfim, né, eles pensaram assim, nós precisamos ensinar datilografia, mas como é que a gente vai ensinar datilografia? Porque escola de datilografia já tem em Curitiba. Então,
vamos pensar em ensinar de um jeito diferente. E meu pai, abrindo o jornal, percebeu que os anúncios dos classificados da Gazeta do Povo, que é um jornal aqui de Curitiba, muito, né, e que continua existindo hoje na versão, e se atualizou e está na versão online. Nos classificados, todo mundo falava assim, as empresas falavam, eu quero um profissional X para trabalhar no escritório com prática. Tá, meu pai pensava assim, como é que a pessoa que vai começar a carreira vai ter prática? Não tem prática. Então, o que ele pensou? Né? Como é que o PET nasceu com o seu curso de datilografia? Vou fazer um curso de datilografia diferente. Vou fazer um curso que não consegue fazer, né, criar prática lá no escritório, mas vai dar a prática de escritório para o aluno, porque ele vai começar a datilografar o que ele vai precisar datilografar no escritório. Porque, na realidade, a empresa não precisava que a pessoa tivesse vivido no escritório. Ela precisava que a pessoa sentasse, né, ou entrasse na função e conseguisse oferecer e resolver os problemas e as situações da empresa. E isso é a cara da UPET até hoje. Porque a gente trabalha com conhecimento, a gente tem um rigor, tem uma preocupação, sim, com o conhecimento, de qualidade. Agora, a gente nunca sabe que a gente não pode parar no ensinar o conhecimento para os nossos alunos. A gente precisa fazer com que o conhecimento seja aplicado na prática e que os nossos alunos tenham dentro da faculdade, dentro do colégio, e eu estou falando agora da faculdade mais, né, aqui para vocês que são do ensino superior, mas dentro da faculdade e dentro de um curso, a gente precisa que o aluno tenha a possibilidade de experimentar aquilo que ele vai experimentar lá no mundo do trabalho, na instituição de ensino, no processo de formação. Então, a UPET nasceu assim, com o curso de datilografia, e esse é o DNA da UPET que a gente carrega até hoje por toda a história da UPET. A UPET, depois da datilografia, começou com curso de secretariado executivo, curso de contabilidade, cursos de informática. Nós fomos pioneiros na área de informática aqui em Curitiba, numa parceria muito estreita com empresas também. Então, fomos responsáveis aí pela capacitação e pela formação das pessoas para usarem tecnologia em Curitiba, e sabemos que que ajudamos e colaboramos com o desenvolvimento da cidade nesse sentido. Depois nós criamos um colégio técnico. Do colégio técnico, a gente foi para a educação básica, com ensino fundamental e educação infantil. Logo depois que a gente criou a educação básica, a gente percebeu que a gente queria uma educação diferente, porque o nosso DNA era diferente. E a gente não encontrava materiais didáticos que refletissem a nossa essência. E aí nós decidimos que a gente ia criar os nossos próprios materiais didáticos, que já eram uma experiência da UPET na criação nos seus cursos técnicos. E aí criamos o material didático para a nossa escola e outras escolas quiseram começar a usar o nosso material didático também. Então, ali nasce a editora UPET, que hoje, que a gente continua atuando e que cresceu muito desde então. Em seguida, a gente define e percebe que a gente precisava ampliar um pouquinho mais e podia ampliar a nossa atuação. Iniciamos com a faculdade em 1999, com cursos de administração e na área de comunicação. E desde 99 até hoje, nós temos desenvolvido e implantado uma série de cursos, nos transformando em 2017, eu acredito, em um centro universitário. Muito bom. Que trabalha com cursos de educação à distância, cursos presenciais em muitas áreas. O Barreto faz uma pergunta super legal. Eu estava começando a responder para ele quando você chegou. Tá. Que ele fala assim, um dos sonhos do fundador do Grupo OPET foi aproximar mais a academia do mundo da empresa. E como isso será com a sua atual gestão? Eu falei, que delícia de pergunta. É um desafio, né?
Um grande Nós desafio. estamos, nós recentemente passamos por uma mudança realmente na gestão. Meu pai faleceu no começo desse ano e eu assumi a presidência do grupo. Já era reitora da instituição, do nosso centro universitário de fato essa, né? De fato essa é uma tônica da nossa atuação, da nossa gestão da UPET. E é claro que vou continuar fazendo isso. Infelizmente, o começo, né, o começo de presidência foi junto com o Covid e a gente precisa, esse Desafio. afastamento, né, de algum modo trouxe um desafio que nos colocou nesse primeiro momento muito mais olhando, nos voltamos para o interno para poder atender muito bem os nossos alunos, para que eles pudessem fazer a transição do modelo presencial para o modelo de aulas remotas. Fechamos um primeiro semestre com uma avaliação super, super boa de que a gente conseguiu realmente fazer grandes avanços e para o segundo semestre, com certeza, a gente já vai precisar, mesmo que com pandemia, com afastamento social, a gente precisa fazer essa promoção e esse estreitamento. Até porque a sociedade como um todo, para o segundo semestre agora, ela já sabe que vai precisar continuar com as suas atividades normalmente, né? Vamos ter que dar conta agora de fazer esse relacionamento. Mas perguntando isso, né? A pergunta que o Barreto faz, os nossos currículos todos, eles são currículos que a gente valida com o mercado de trabalho, então nós temos uma relação muito estreita com empresas na validação dos currículos que a gente oferece. Nós trazemos uma série de oportunidades para os nossos alunos, procuramos aproximar empresários para que venham para dentro da sala de aula, para que eles possam explicar, para que eles possam conviver um pouco com os alunos e que os alunos também possam fazer isso. E uma característica do nosso trabalho enquanto instituição de ensino superior, é que todos os nossos trabalhos de conclusão de curso, ou os nossos trabalhos, que a gente chama trabalhos interdisciplinares, eles são sempre calçados em problemas e em situações concretas vividas por empresas. E isso faz, né, essa aproximação. Gente, eu vou abrir um quadro aqui agora com a Adriana, com um dos temas mais discutidos quando a gente fala sobre o futuro da educação. E aí a gente vai comentando em cada um deles, fica à vontade, né, para falar, e a gente vai batendo um papo. Primeiro tema que está todo mundo falando aí é ensino EAD, híbrido ou presencial? Como é que é isso e como é que você está lidando com esse desafio aí? Você falou muito bem frisado aí de que, gente, a gente agora vai ter que acostumar, porque estamos entrando no segundo semestre, não tem esse negócio de vamos voltar tudo que era antes. Não. É novo, assim, mundo novo. E como é que a gente está lidando com isso? Olha, eu penso que a pandemia, ela acelerou algo que nós já sabíamos que aconteceria. Então, lá atrás, na UPET, e lá atrás, nos círculos de educadores que discutem inovação, a gente já sabia, já discutia que a educação caminharia para a hibridização. Caminharia para a hibridização por conta de uma pandemia? Não, porque o sistema híbrido, ele traz possibilidades ampliadas de aprendizagem para o aluno, se bem implantado e se bem utilizado. Porque o ambiente online, ele promove conexões e promove oportunidades de aprendizagem que o espaço presencial não faz, não permite. E o ambiente presencial oferece possibilidades de construção de conhecimento, de interação e de aprendizagem que o ambiente online não permite. Então, nós lá atrás já sabíamos que a hibridização é para onde a educação caminha. A pandemia, ela acelerou esse processo. Então, eu tenho certeza que, e pelos meus estudos, por tudo que eu conheço, por tudo que eu já estudei, por tudo que eu entendo de educação, a hibridização, o ensino híbrido veio para ficar, e não é porque agora a gente quer trabalhar com educação à distância. Não, porque o ensino híbrido une
as possibilidades dos dois mundos, do mundo online, das possibilidades de conexão que vem com ele, e do mundo presencial e das possibilidades de conexão e aprendizagem que vem dele. Sobre sala de aula invertida e novas metodologias de aprendizagem. Modismo ou um diferencial? Eu diria diferencial, e diferencial é não para a instituição, diferencial para o aluno. Porque todas as metodologias, que são metodologias que a gente diz metodologias ativas, e sala de aula invertida, por exemplo. O que é uma sala de aula invertida? É o aluno que se prepara para uma discussão que vai acontecer na sala de aula previamente, que estuda o material, que prepara perguntas e que vai aproveitar o momento em que ele consegue, em que ele tem a possibilidade de entrar em contato com outras pessoas para aprofundar o conhecimento. De algum modo, a gente precisa entender que já foi o tempo, ou já está lá atrás o tempo em que a sala de aula era o lugar em que o aluno ficava numa postura passiva, esperando o que o professor passa de conteúdo para ele. Não é isso, não é para isso que a escola precisa existir, né? Não é para isso que o aluno precisa ir para a faculdade, porque, de algum modo, como é que eu poderia dizer? É reduzir tanto diminuir tanto a possibilidade, o aproveitamento daquele momento, que sentar e assistir o professor falar, né? É algo menor, eu diria. A possibilidade é tão maior quando um aluno se prepara, quando o aluno estuda, e quando ele, no encontro com o professor, no encontro com os colegas, ele discute, ele aprofunda, quando ele assume o protagonismo da aprendizagem. E protagonismo de aprendizagem é uma palavra de ordem em termos de vida, porque a gente precisa ser protagonista da nossa aprendizagem, a gente precisa assumir o papel de direção do que a gente vai aprender. E quanto mais eu ajo, né? Quanto mais ativo eu sou no meu processo de aprendizagem, mais aprendo, mais aquela aprendizagem é relevante para mim. E, no fim das contas, a gente passa por um curso superior e você não leva a quantidade de horas que você ficou sentado, né, ouvindo o professor falar. Você leva aquele conhecimento que você conseguiu construir, as reflexões que você conseguiu fazer. E as metodologias ativas, sem dúvida, elas promovem essa aprendizagem de um modo mais profundo e mais próprio. Eu me aproprio do conhecimento, eu me aproprio desse processo. Então, não é modismo. Sensacional. Quando a gente fala sobre isso, né? Então, o aluno ganha muito com isso. O que você enxerga hoje de dificuldade em relação ao professor promover isso e o próprio aluno estimular que isso aconteça? Você está vendo que parte mais do professor fazer ou do aluno promover? Quem você acha que puxa essa cadeia para fazer essa virada da sala de aula invertida de fato acontecer na prática? Ai, sabe, eu acho que a gente não pode dizer que é um lado ou outro, porque na relação, em todas as relações só funcionam de um jeito bom se os dois lados funcionam bem, né? Então, quando eu vou para... no começo desse ano eu fiz um momento com os nossos professores e eu brinquei com os nossos professores assim, olhem, gente, a gente precisa colocar esses alunos em cima da esteira, porque em cima da esteira, né, para caminhar, para fazer exercício, e para... Exercício no sentido do quê? Do cérebro e das atividades. O aluno precisa assumir o papel protagonista. Então, portanto, por favor, preparem as suas aulas de modo que os alunos, que quem sue sejam os alunos e não você, no sentido de fazer todo o trabalho, que todo o trabalho seja você ficar na frente expondo a matéria, né, o conteúdo. E aí eu ouço dos nossos professores também, mas Adriana, quando eu tento fazer isso, eu tenho uma grande dificuldade, porque os nossos alunos também... É difícil para os alunos assumirem que eles têm que ter um papel protagonista. Dá muito trabalho, gente. Dá trabalho, dá muito mais trabalho assumir um papel protagonista. Para o próprio aluno também. É claro que é cômodo, vamos pensar bem, né? Um aluno lá no ensino superior trabalhou o dia inteiro,
E essa é a realidade de grande parte dos alunos do ensino superior no Brasil. Trabalham o dia inteiro e eles vão chegar na sala de aula e aí o professor ele quer sentar e ouvir o professor. E aí o professor não vai fazer isso. O professor vai falar assim, bom, gente, então agora, vocês que já leram aquele artigo que eu mandei para vocês, vocês agora vão discutir, vamos trabalhar. Também é uma expectativa do aluno que é quebrada no sentido assim de que ele não quer tanto trabalho. Mas o fato é que não aprende quem não trabalha. Então, o professor quer fazer sim. É claro que não é fácil quebrar essa lógica. O professor, a gente aprendeu a dar aula muito do jeito que a gente aprendeu. Então, a gente, professor, aprendeu também com aulas expositivas, com aulas em que os alunos eram menos protagonistas. Mas esse tempo já foi. Então, todos nós estamos construindo um outro jeito de ensinar e um outro jeito de aprender. E a gente precisa sair do lugar de conforto da gente, né? Do lugar em que tem que gastar menos energia. Porque não tem como. A gente só vai aprender realmente se gasta energia, se estuda. E o professor também só vai fazer o aluno aprender se ele pensar em como que ele pode promover isso. E para o professor isso também é um gasto extra de energia. Mas, olha, eu vou dizer para você assim, lá na nossa instituição, eu não encontro professores que não queiram fazer esse tipo de movimento, sabe? E agora, na mudança dos... tem uma outra coisa também, né? Que eu já fui chamada várias vezes antes da pandemia para discutir a implantação de tecnologia na educação. E aí vem aquela coisa assim, o professor não implanta tecnologia porque ele é um resistente. Quem é professor já assim, deve ficar muito chateado. Porque eu fico por eles, né? Porque a minha realidade de observação não é essa. O professor não é resistente. Muitas vezes a rotina é tão grande, né? É tão intensa que não dá tempo ou ele não tem oportunidade de fazer as mudanças. Assim, cá entre nós, que bom que a pandemia fez com que todo mundo tivesse que fazer isso, né? E eu vejo que na nossa instituição, os professores têm dado show, sabe? Pegaram a coisa e pouquíssimos casos, obviamente, não posso falar 100% dos professores foram, né? Fizeram a transição rápida. Não, mas... não houve, eu não posso dizer que a gente tenha enxergado e tenha tido dos professores uma resistência. Não, agora é desse jeito, vamos lá, flexibilidade. Vamos fazer. E é claro que a gente escolhe professores a dedo também, os nossos professores têm essa característica de flexibilidade, de atualização e de inovação. Mas sinceramente, eu acho que os professores também querem fazer isso. A gente precisa conjugar aluno e professor caminhando de um jeito diferente de ensinar e aprender. Capacidade de aprender a reaprender, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Currículo por competências ou por competências de mercado? Ou os dois? Como é que é isso? Olha, um currículo por competências, ele precisa estar baseado nas competências de mercado, na minha visão, né? É claro que existe uma linha que diz assim, não, a gente não pode ensinar o aluno para trabalhar, porque você está ensinando o aluno a ser... Você está submetendo um processo de formação às regras de mercado. Agora, aí esse é um posicionamento muito da gente, da UPET. Todo mundo trabalha. E você precisa trabalhar, e você precisa trabalhar bem. E você precisa poder estar, e você precisa estar tão bem preparado que você escolha o que você vai fazer. E que você escolha a empresa e os projetos em que você vai trabalhar. Portanto, a gente tem que educar para o trabalho, sim. A gente precisa educar para as competências do trabalho e essa formação de competências, ou por competências, um currículo por competências, ele precisa prever quais são as competências que os alunos precisam utilizar na sua atuação profissional. E é claro que a gente também desenvolve competências emocionais, competências, as soft skills, que fazem com que o aluno esteja preparado não só com o conhecimento técnico, não só com as competências para o mundo do trabalho, mas que ele possa se posicionar. E é claro que quando a gente fala em competência, tem que lembrar que competência
composta por 3 letrinhas que a gente sempre fala, né? O famoso chá. É competência, é conhecimento, habilidade e atitude, tá? Então, a gente está desenvolvendo essas 3 coisas quando a gente está desenvolvendo competências. E na UPET, a gente mira, sim, as competências para as competências que o aluno vai usar na sua atuação profissional. Porque para nós e para o nosso aluno, trabalhar é muito importante. Empregabilidade ou trabalhabilidade? Como trabalhar isso hoje? É trabalhabilidade. A gente, de fato, a gente está vivendo uma mudança muito grande nas relações de trabalho, nas relações empresariais e no modo como as empresas e como valor e como resultado a economia tem se organizado. Então, trabalhabilidade, e não sei nem se é trabalhabilidade, né? O que é, mas nós precisamos ser relevantes para o mundo. E a partir do momento que eu tenho competências, né? Que eu tenho conhecimentos, eu tenho habilidades, eu tenho atitude correta para fazer essa marca, é isso que a gente, é isso que vai trazer valor para a gente, né? Eu tenho valor na medida que eu consigo contribuir com o mundo. E quanto mais eu contribuo, e quanto mais eu consigo, quanto mais eu consigo fazer, eu sempre vou ter trabalho, né? Com certeza. E a gente fala, Adriana, uma coisa super importante que a gente fala sobre trabalhabilidade é a capacidade que a gente, ser humano, tem que desenvolver de entender as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas paixões, o que de fato nos provoca a ser movido, né, acordar todos os dias e fazer, nos sentir útil para o mundo e para as pessoas, e fazer com que isso, de alguma forma, gere renda e riqueza. E isso não necessariamente tem que ser em uma empresa para uma atividade só. Isso pode ser exponenciado. E a gente vê que o momento que a gente está vivendo hoje, né, eu falo que não é pós-pandemia, é intra-pandemia, vem trazer também essa urgência da nossa capacidade de ressignificar o potencial que a gente tem de entregar tudo isso para o mundo. Né? Então, esse é o grande viés que a gente tem falado muito na Workalogy, falado muito com os nossos alunos, para que eles são protagonistas da aprendizagem, sim, e protagonistas da sua própria história, para que eles possam construir e reconstruir essa capacidade de exponenciar esses talentos. Né? Então, sem dúvida, é lindo quando a gente vê isso, a educação nesse processo. Sucesso do estudante é responsabilidade da instituição de ensino ou não é responsabilidade de uma instituição de ensino tratar o sucesso do estudante? A gente só existe para, né? A gente existe para poder oferecer uma possibilidade do aluno, do estudante ter sucesso. Então, uma instituição precisa sim estar muito preocupada com o sucesso dos seus alunos. O sucesso do aluno é o sucesso da instituição, porque é para isso que a gente existe. Como eu já disse ali atrás, né? Eu preciso pensar no que o meu aluno precisa para ter sucesso, para que ele possa ter as ferramentas, para que ele possa ter o conhecimento para ter sucesso. É claro que uma andorinha só não faz verão, e como eu disse, o sucesso não... A escola, né, a instituição fazer a sua parte e o aluno não fazer a sua, não funciona. Agora, é claro também que se o aluno é super estudioso, né, rala pra caramba, estuda, se dedica, e ele não tem uma instituição que se preocupa com isso, também não é bom, e ele vai ter menos sucesso também. Então, sucesso do aluno e do estudante é sim uma responsabilidade da instituição. Agora, é dele também, né? E muito dele, porque não existe ninguém que tenha sucesso, ninguém que tenha tido sucesso na vida sem que tivesse trabalhado muito e encontrado os caminhos para ser relevante e para poder gerar, né, a riqueza própria, a riqueza da empresa em que trabalha, ou resultado do trabalho que fizesse diferença na vida das pessoas. Para você, enquanto gestora, nesse momento que a gente está vivendo, se você fosse para investir em uma área específica, onde a Adriana investiria para criar sustentabilidade no negócio educacional dela? Eu não tenho dúvida que investiria na rematrícula. Na retenção dos nossos alunos. Porque esses alunos já estão lá. E agora falando financeiramente, falando inclusive, você trazer um aluno novo
especialmente no momento de pandemia, em que os alunos estão questionando se têm que estudar e se devem estudar, é muito mais difícil do que você fazer um trabalho de retenção dos teus alunos. É claro que esse também é um trabalho que traz desafios, mas eu não tenho dúvida, se eu tivesse uma bala na agulha, né? Para onde você ia mirar? Onde é que é? É na retenção de alunos, sem dúvida nenhuma. Ela é o que traz, né? Ela pode, nesse momento, trazer sustentabilidade maior para a instituição. E daí, sabe que você falou, né, assim, da retenção e do sucesso do estudante. E aí eu penso que a instituição precisa pensar nesse momento, como é que a gente pode ajudar o aluno na retenção dos alunos. Então, a gente pode ajudar a retenção dos alunos quando a gente ajuda os nossos alunos a continuarem tendo sucesso no seu trabalho. Olha, gente, cuida aí, né, das competências, cuida do relacionamento. Então, enfim, né, aprenda, olha aqui, essas são as novas ferramentas para você se dar bem no home office. Então, a gente precisa, nesse momento, pensar que nós precisamos ajudar os nossos alunos também a manterem sua renda e também a manterem a sua empregabilidade, a sua trabalhabilidade, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Ontem eu estava discutindo com os nossos coordenadores, a gente está indo, além de trabalhar com a Orcalove, a gente tem um trabalho muito bonito na UPET, que chama UPET Placement, que é um trabalho no qual a Orcalove se integra na UPET, em que a gente orienta os nossos alunos, a gente busca oportunidade de estágio, busca oportunidade de trabalho para os nossos alunos, e nós temos tido, e as pessoas pensam assim, não tem trabalho. Não, nós tivemos mais de 250 vagas, oportunidades ao longo da pandemia que a gente apresentou para os nossos alunos. Então, a gente precisa, sim, enquanto instituição de ensino, se preocupar com isso. Não é só com conhecimento, né? Pensando em outras alternativas para reter os nossos alunos. Agora, nós estamos começando a fazer um programa lá na UPET. Eu duas professoras vieram com o programa para mim no começo do semestre, fazendo offline, e ontem a gente discutiu que a gente vai fazer esse trabalho online, que chama Vendendo Seu Peixe. E a ideia era a seguinte, a ideia é que os alunos pudessem vender seu peixe para os colegas na faculdade. E isso ia ser feito através de um mural, uma feira e tal. E agora a gente está pensando em como é que a gente faz esse Vendendo Seu Peixe para dentro da faculdade. De modo online. Por quê? Porque a gente precisa também se preocupar com a capacidade de geração de renda dos nossos alunos nesse momento, para que eles possam continuar estudando. Porque nesse momento, continuar estudando e cuidar da retenção, também é pensar que a gente precisa ajudar os alunos a se manterem renda, né? Conseguirem gerar renda para poderem continuar estudando. A nossa UPET Placement, a Samara, que é a nossa coordenadora, recentemente fez uma formação para os nossos alunos de como fazer esses pitches pequenininhos, né? Porque são pequenos, precisam ser condensados para os alunos poderem se mostrar. E é exatamente isso que a gente tem para ajudar eles, porque tá aí, o potencial está tudo dentro deles. Eles não sabem colocar isso para fora e direcionar para onde é. Né? E aí a gente está aí para dar a mão para ele, para poder fazer isso acontecer. Como manter inovadora uma empresa de base tão familiar, tão enraizada no familiar? Inovação, como é que a gente mantém atualizado, né? Assim, mantém inovadora uma instituição familiar. Bom, primeiro, uma instituição familiar precisa ser feita, a gestão da empresa familiar, isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, ela precisa ser feita de um modo muito profissional. Então, na UPET, a gente sempre teve essa máxima, é profissional. Então, a gente precisa ter gente que seja inovadora. A gente precisa oferecer espaço para que a inovação aconteça. A gente precisa trazer trazer possibilidades das pessoas implementarem iniciativas interessantes, diferentes. A gente precisa aprender também que a gente pode, ao oferecer essas oportunidades, a gente pode pisar no tomate de vez em quando, né? As coisas podem não sair como deviam sair, mas a gente, a partir dali, precisa aprender com o que não funciona e seguir. E as pessoas precisam perceber que elas têm esse espaço para fazer isso. Eu percebo que a inovação, ela precisa ser patrocinada pela alta direção da empresa. Não existe empresa inovadora sem que a alta direção patrocine essa inovação. Então, nós gestores, né, quem está aqui que é gestor,
tem que pensar, você quer uma empresa inovadora, você tem que ser inovador. Você precisa ter todas as respostas de inovação, precisa ser o expert em inovação? Não, você pode trazer e traga pessoas que possam catalisar esse processo e possam acelerar esse processo, mas dê espaço, faça investimento para que a inovação seja possível e dê espaço para as pessoas experimentarem. E valorize as coisas que funcionam, valorize as pequenas vitórias. Mas eu diria assim, que se a gente fosse dizer uma coisa, né, não existe empresa inovadora em que o seu líder maior e que a sua equipe de liderança maior não invista em inovação. E é claro, né, eu acho que foi um ato falho de falar da educação, mas é claro que a gente precisa também, enquanto líder e enquanto gestor, promover a aprendizagem das equipes e promover a possibilidade de realização para eles também, né? Então, é isso que eu queria dizer sobre inovação.